no peito um sentimento. É a partir deste momento que a igreja, através da sua liderança, começa a reunir todos os escritos do Novo Testamento. Então, buscando lá o que Marcos escreveu, o que João escreveu, o que Mateus escreveu, o que Lucas escreveu, o que Paulo escreveu, o que João escreveu, o que Pedro escreveu, o que Judas escreveu, enfim, busca tudo que foi escrito e outros escritos também. Vamos ver aqui o que é inspirado por Deus, o que não é inspirado. Aí começa uma batalha. Uma batalha que vai durar séculos, séculos, séculos. Porque eles queriam encontrar a escritura que não fosse como qualquer uma outra literatura, mas uma escritura diferenciada, uma escritura inspirada por Deus. E esta escritura inspirada por Deus formaria o cânon do Novo Testamento. Seria um modelo universal de literatura com conteúdo moral e espiritual para os fiéis professos da fé judaica e cristã para todas as eras. Daí você tem a origem, né, da Bíblia, tá? E na sua versão mais original, tá? E para definir quais seriam os livros que fariam parte desta Bíblia, desse cânon sagrado, uma grande batalha começa. Ou melhor, vai começar. Estão se preparando para uma batalha terrível. Quando entrarmos no concílio, vocês vão ver como aconteceram essas batalhas e você vai entender como surgiu a Bíblia. Até então não existia. Não tinha. Quem pregava, não pregava porque estava lendo, pregava porque sabia. Tá? Usando mais o Antigo Testamento. Não havia o Novo Testamento. Pregava usando a Septuaginta, ou a Bíblia hebraica, ou a Septuaginta. Não havia um Novo Testamento. Agora chegou o momento de definir a escritura da igreja, o Novo Testamento. Mas para escrever o Novo Testamento, eles tinham que manter o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento seria o cumprimento do Antigo Testamento. Aí uma grande batalha. Uma grande batalha. Vamos ter aqui no item 1.1.2, cânon, definição e etimologia. O canone bíblico designa o inventário ou lista de escritos sagrados ou livros considerados pela Igreja Católica e posteriormente aceita pelas demais igrejas cristãs de natureza evangélica como tendo evidências de inspiração divina. Tá? Então, é importante que você entenda desde já que a teologia que nós defendemos, que nós pregamos, ela tem origem na teologia católica. Tá? Mas é importante também que você entenda que até este ponto não estamos falando de teologia católica romana. Não se trata disso. Tá? Esse termo romano só veio no século XI. O que você está tendo aqui é um período patrístico, medieval, final do período patrístico, início do período medieval, quando então ocorre a transição da fase da igreja de Esmirna para a igreja de Pérgamo. É nessa fase aí que surge essa nova modalidade, tá? Uma igreja com um propósito diferente dentro de uma outra igreja. Você vai entender isso aí à medida que nós formos caminhando,
Porque aquela raiz de base da igreja de Esmirna, ela começa a ser contestada uma outra fase de pessoas que se aderem mais a uma igreja de Estado. E isso aí vai originar mais pela frente a Igreja Católica e daí mais posteriormente a Igreja Católica Romana. Mas é uma fase histórica que nós falaremos sobre isso à medida que nós estamos caminhando. Mas o que você tem que entender é que esta igreja até então, apostólica e patrística, dá nome agora à Igreja Católica. Tá? É uma designação. Etimologia. Canone é do hebraico, generé. No grego, canone, que tem significado de régua ou cana de medir, no sentido de um catálogo. Então você tem aí a etimologia de canone. O propósito: reconhecer como inspirados os livros que compõem a formação do cânon das Escrituras e torná-los acessíveis aos fiéis que professam a fé judaica em Cristo. Então é reconhecer os livros que realmente são inspirados, tá? E aí formar o cânon das Escrituras, tá? E rejeitar automaticamente aqueles que não são inspirados. Histórico. A formação do canone bíblico tem origem nas ações de homens iluminados, a partir de uma criteriosa antologia de livros escritos por homens inspirados. Então eu dei para vocês aí dois nomes diferentes, novos até então: homens iluminados e antologia. Mas eu falei com vocês há pouco sobre homens inspirados. Então presta atenção. Você tem homens inspirados, você tem homens iluminados. Então você coloca no seu caderno, de um lado, homens inspirados. Do outro você coloca homens iluminados. Tá? E você coloca no centro Deus. Então Deus, homens iluminados, Deus, homens inspirados. Correto? Aí você fecha. Qual o compromisso de Deus com os homens iluminados e qual o compromisso de Deus com os homens inspirados? E qual a relação entre homens inspirados e homens iluminados? O resultado dessa equação é a Bíblia que nós temos hoje, que tem origem nos homens iluminados. O texto, homens inspirados. O resultado, homens iluminados. É importante entender sobre isso. Mas vamos caminhar. Isso vai se tornando mais real à medida que nós estamos aprofundando no assunto. Tá? Então você está aí vendo a diferença. Detalhe importantíssimo. Os homens inspirados estão na vertical. Os homens iluminados estão na horizontal. Na vertical não aconteceu nenhum erro. Na horizontal aconteceram erros. Então aí cabe a maturidade, nós entendemos quais os erros e entendemos os processos da Bíblia. Por que ela sofreu várias modificações ao longo da história, e a importância da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Falaremos sobre isso, tá? E o que isso significou em relação ao texto sagrado. Com paixão, eu estou aqui, necessito